Então a gente fala sobre o poder do subconsciente também na radiestesia, que é a capacidade de uma pessoa perceber as frequências que vêm dos objetos, das coisas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem poços, né? Eles têm que saber onde que tem o veio de água. E eles utilizam uma varinha ou um instrumento radiestésico para saber onde que o spin da água está subindo e demonstrando onde tem água. É interessante que a explicação da radiestesia é que esses objetos eles se movem não por efeito sobrenatural. Os instrumentos radiestésicos eles se movem porque existe um movimento involuntário da mão da pessoa, mas como ele é acessado pelo subconsciente, a pessoa move aquele objeto, seja o pêndulo, seja um aurímetro, um dual hold, que é aquelas duas anteninhas que fecham, a pessoa mesmo move, só que ela move de forma inconsciente e não consciente. Porque esse movimento é produzido pelo subconsciente que capta aquilo que ela determina através de uma convenção mental, que é uma das formas de aferir a radiestesia, é quando a pessoa determina por convenção mental de que forma que tem que se comportar o instrumento, né? Se ele vai para a esquerda é sim ou não, se ele vai para a direita ou se ele para cima ou para baixo, dependendo, no caso do aurímetro. Então, a pessoa primeiro precisa fazer a convenção mental para que o seu subconsciente receba a informação e depois ele devolva conforme a leitura que ele faz das frequências que ele consegue captar. Então, é muito interessante. Eu falo sobre isso porque, às vezes, a prática ela leva a uma compreensão de que nós temos capacidades. Da mesma forma que eu explico que o subconsciente tem poder, eu também tenho um livro aqui que inspirou uma aula que fala sobre inteligência emocional. O livro do Anthony Hopkins. Não é Hopkins, desculpa. Anthony Robbins. É que o nome é parecido. Tony Robbins, ele é um coach de comportamento. Ele ensina muito que o nosso subconsciente ele tem a capacidade de fazer escolhas por nós, mesmo que nós não percebamos, e que é muito perigoso, né? Porque, vamos dizer assim, uma propaganda publicitária pode conversar mais com o seu subconsciente do que você mesmo. E às vezes vem a necessidade de comprar algo que não faz o menor sentido, dependendo do trabalho de publicidade feito para chegar até o seu subconsciente, as suas emoções, sem que você perceba. O Anthony Robbins ensina muito sobre isso. Eu fiz uma aula sobre o poder da decisão, que nós temos que nós decidimos pelas nossas escolhas e não o marketing de mercado ou qualquer outra coisa. Então, essa aula fala sobre como compreender o poder desse subconsciente e como ele influencia na nossa vida. E como esse potencial ele precisa ser liberado para que a gente consiga ser mais produtivo até no trabalho. E quando você consegue mostrar para o seu subconsciente o que é importante de fato, ele faz o trabalho sozinho. É como procurar, sabe aqueles caça-palavras? A pessoa acha a palavra, não sabe nem por que achou, porque às vezes tem uma parte do teu cérebro que já achou a palavra correta. Só precisa ter uma conexão com essa capacidade, com essa faculdade que tem muito a ver com as emoções. Né? As pessoas fazem muito mais pelas emoções do que pela razão. Né? Se fosse por isso, se fosse o contrário, ninguém fumava, né, Márcio? Então, tem muito do emocional envolvido, muitas questões emocionais que fazem com que as pessoas tomem decisões erradas ou sejam felizes fazendo alguma coisa que nota-se que não é para o bem.